Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre os efeitos do calor excessivo para a nossa saúde. Durante a exposição ao calor excessivo, o organismo também produz mais calor, embora estabeleça mecanismos de regulação para reduzir a temperatura. Mas se a exposição ao calor for prolongada, é possível que você desenvolva um aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão, ansiedade e dificuldade para se concentrar. Nos casos mais graves, pode ocorrer desidratação, câimbras e alterações neurológicas. O que fazer para sofrer menos com os efeitos do calor? Vamos trazer dicas com as nossas convidadas de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista e diretora da Faculdade de Medicina de Olinda. Também vai trazer dicas e orientações a Cláudia Freire. Cláudia é nutricionista clínica esportiva. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui as nossas especialistas, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que explica o verdadeiro motivo para a gente estar sentindo tanto calor. Acompanhe! Já percebeu que o calor está mais forte? Impossível não notar, não é? No ônibus, no metrô ou na rua, parece que a pele vai queimar com tanto sol. Aí eu te pergunto, o que fazer para fugir desse calor? Ventilador aqui para mim e para o cliente que chegar, né? Tem que ser assim, senão não dá para aguentar não. Primeiro, tomar muito líquido, certo? Primeira coisa para hidratar o corpo bastante, certo? E você puder conseguir sombra, um lugar que você não fique muito exposto ao sol por causa da pele também. E vale de tudo mesmo para fugir do sol, até usar sombrinhas. Com certeza. Sem sombrinha não dá. Olha, só para você ter uma ideia, a temperatura máxima no Recife chegou a 33 graus. A umidade relativa do ar a 55 graus. Já a sensação térmica, que é de fato o que a gente sente no corpo, pode chegar a 45 graus. É muito calor. Por isso viemos até a Agência Pernambucana de Águas e Clima para entender o porquê de tudo isso. É um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico, chamado de El Niño. Esse fenômeno geralmente faz com que haja uma massa seca em cima do Nordeste. Essa massa seca ela forma uma barreira que impede a formação de chuvas e também faz com que haja um aquecimento da superfície terrestre, fazendo com que o calor seja alto. É uma característica desse sistema que o vento seja mais fraco e a temperatura seja mais alta. A questão de uma maior umidade é porque um outro oceano, o Atlântico, que é próximo da gente, está fornecendo mais umidade porque também está um pouco mais aquecido. O fenômeno El Niño pode ser notado nessas áreas amarelas e vermelhas do mapa. Exatamente nesses pontos, o Oceano Pacífico está mais quente. Já o Atlântico, que banha nosso litoral, está 1 grau mais elevado. Mas apesar de tanto mormaço, a situação poderia ser pior. Imagina! É que esse ano o fenômeno El Niño veio fraco. Ele não tem um prazo para acabar, mas ele está fraco e tem uma tendência de enfraquecer ao longo do ano, principalmente na parte do inverno, que é quando esfria um pouco mais o oceano. E sabe aquela sensação de que o sol está mais perto da gente? Pois é, ele está mesmo, e perto logo do Recife. Nessa época do ano é quando o sol está se deslocando do sul, lá naquela região de São Paulo, e indo para o hemisfério norte. Então, nessa época do ano é justamente quando o sol está passando por Recife e o que faz com que a energia solar seja mais forte nessa época do ano. Agora vai algumas dicas. Roupas leves são bem-vindas. Evita andar entre as 10 horas da manhã e 1 da tarde. E não esquece da garrafinha com água para manter o corpo hidratado. Tem que ter essa preocupação com a hidratação, como bem foi explicado, pela PAC. O sol está mais próximo aqui da capital pernambucana, parece mesmo que é um sol para cada um. A sensação térmica está aumentando, quase 45 graus a gente está sentindo com esse calor todo. Hoje tem várias nuvens, por isso o clima está mais tranquilo, então a gente vai compreender melhor no todo, Nos últimos dias, nos últimos meses, esse calor todo que estamos sentindo esse calor pode trazer complicações para a nossa saúde se a gente descuidar de algumas coisas básicas. Daqui a pouquinho, nossas especialistas vão explicar tudo isso e muito mais.
Mas agora a gente abre aqui o espaço do programa para você participar. Você pode ligar para a gente para responder a nossa enquete. Temos uma pergunta hoje e a pergunta é a seguinte, olha só. A nossa enquete hoje é: você redobra os cuidados com a hidratação para aliviar os efeitos do calor? Sim ou não? A pergunta é muito objetiva. Você vai responder sim ou não ligando para a gente no 3424-1547 ou no 3424-1977. São 2 números para você ligar para a gente, participar do programa. Você liga, responde nossa enquete, você também aproveita a oportunidade, manda sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. Se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage. O endereço facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta, escreve também uma frase. Você pode escrever uma frase e ela vai passar aqui na nossa tela no decorrer do nosso programa. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. 99209-4819. No WhatsApp você pode mandar muitas perguntas, porque daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E nos dias quentes, você sabia que o corpo ele precisa liberar calor por meio do suor para manter a temperatura corporal, eliminando águas e sais minerais. Isso mesmo, o corpo vai eliminar água e sais minerais. De acordo com especialistas, sem a quantidade de água e sais minerais necessários, a pessoa fica com o metabolismo comprometido, podendo ter mais chances de sofrer lesões musculares, por exemplo, pode ter tonturas também, câimbras, mais uma vez a gente destaca, e diminuição do desempenho físico, menor disposição e dificuldade de concentração. Mas se a pessoa não gosta muito de ingerir água para ficar hidratada, pode fazer algo para se hidratar? Vamos saber a partir de agora com as nossas convidadas. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Tereza Miranda, cardiologista, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Valdes. É sempre um prazer retornar. Também queria dar boas-vindas a Cláudia Freire, nutricionista. Fique à vontade no nosso programa. Muito obrigada, Valdes. É um prazer estar aqui. Um prazer para falar de um tema que interessa a muita gente, porque como vimos na reportagem, tem pessoas que gostam desse tempo um pouco mais quente, mas tem muitas pessoas sofrendo, sim, ligando o ventilador e deixando esse ventilador ligado por muito mais tempo por conta desse calor. E o que é que acontece com o nosso corpo quando a gente se expõe a esse calor excessivo, doutora Tereza? Muita coisa acontece e tem a ver também com o coração? Sim ou não? Explique pra gente. Bem, somos um todo. Então, quando você tem alguma alteração, que é o caso do calor excessivo, levando a uma sudorese importante, nós teremos repercussões de acordo com a maior ou menor intensidade dessa sudorese. Importante salientar que tanto as crianças quanto menores, como os idosos, quanto os mais velhos, são as pessoas que mais sofrem. Isso porque nas crianças o sistema que você falou, o termorregulador, ainda não está completamente desenvolvido. E nos idosos eles já estão em fase de serem, digamos assim, um pouquinho mais desativados. Então, por isso é que essas extremidades são quem mais sofre com essas alterações, tanto para mais como para menos da nossa temperatura. O suor excessivo, ele perde água, mas também perde sais minerais. Então, por isso é que quando a gente coloca, olha, precisa tomar muito líquido. É verdade, mas não é bem assim. Tem que ver qual o melhor líquido para ser ingerido. Na nossa região, por exemplo, a água de coco é um excelente líquido e ele vem mais completo, né? Então é importante, a gente vai ter a oportunidade aqui com a nossa colega nutricionista, de ver todo esse contexto, como a gente se reequilibrar. Mas entendendo que o organismo, quando sofre a desidratação, a pressão arterial cai. E a depender da queda dessa pressão arterial, a gente vai ter os sintomas. Nós que já viemos aqui falar tanto de hipertensão, nós estamos agora aqui com a oportunidade de lembrar um pouco essa hipotensão e quais os malefícios, baixa, doutora? Que seria a pressão baixa. Porque o corpo, ele tem 70% de água. Quando ele começa a desidratar, ele começa a murchar. E essa seca, digamos assim, ela leva à diminuição da pressão arterial. E com isso vem aquela sensação de desmaio, a sensação de mal-estar, né? Tudo isso é decorrente da hipotensão.
Já a cãibra é mais decorrente da questão do potássio, porque, como você falou, a gente não perde só água, é água e sais minerais. Então, quando você perde o potássio, começa a dar cãibras. Por isso que é importante tomar água, mas de preferência uma água que tenha sais minerais para que a gente possa recompor o que realmente precisamos. E a gente só vai se hidratar, só vai pensar na água quando o corpo estiver transpirando muito, ou a gente pode fazer isso de forma preventiva? Se manter hidratado e aumentar a ingesta de água agora nesse período mais quente. Como é que a gente explica isso? Então, Valdson, a hidratação é importante, né? E a gente não pode esperar a sede chegar. Então, tem pessoas que realmente procuram a água só quando estão com sede. Então, aí já acontece uma desidratação. E aí a água, ela vem proveniente também dos alimentos, né? E nesses alimentos a gente encontra vitaminas e os sais minerais. Então, como a doutora falou, a água de coco é importante, porque ela já vem com os eletrólitos importantes, sódio, potássio. Mas a água, ela é vital, né? É um nutriente, é um alimento, é importante sim a introdução de água. E a busca de água, ela pode ser também através de chás, né? Tomar água, né? Durante o dia, como a gente fala, eu tenho que tomar em média Não se tem um padrão certo de água, mas a gente estimula uma quantidade ideal, porque isso é individual. Mas a gente procura para que as mulheres consumam acima de 2,5 litros de água. Agora, tudo isso depende de um contexto, né? Temperatura, atividade física. Mas aí, essa busca, ela pode vir da água, que é importante, e através de alimentos, né? Tem muitos alimentos que são ricos em água. E no caso, quando acontece essa sede, já é uma resposta do organismo para dizer que estamos caminhando ali para uma desidratação? Já é uma resposta. Então, é importante que a gente não espere a sede chegar. E aí, a sede, ela já está tratando-se de uma desidratação. Então, se você tem regularmente e acompanha essa água durante o dia, você não vai sentir essa sede excessiva. No caso do calor, vai gerar ali uma aceleração do metabolismo e as veias e artérias também vão trabalhar mais, porque o sangue vai circular mais intensamente no nosso corpo, doutora? Ou não é assim que funciona? Não é bem assim, né? O que é importante salientar é que, na verdade, você tem, diante da desidratação e do grau de desidratação, porque nós podemos ter uma desidratação leve, onde os sinais são menores, não é? Mas diante de uma desidratação importante, o coração, para compensar essa desidratação, ele precisa aumentar os batimentos cardíacos. Então, ele acelera um pouco mais nessa tentativa. Mas o importante é fazer uma hidratação adequada, para que a gente não precise chegar naquele ponto de uma hidratação venosa, que é colocar um sorinho. E aí, assim, tem aqueles cuidados, o famoso soro caseiro, que também é importante colocar, comer uma fruta tipo melancia, que é uma fruta rica em água, uma pera. Então, tem coisas que nós podemos introduzir na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma forma simples a poder aproveitar o calor, porque também é fato que, principalmente para nós do Nordeste, um sol combina com a gente, né? Então, a gente sempre gosta daquele dia ensolarado. O importante é ter o cuidado para que esse sol não comece a prejudicar a nossa saúde. Importante também você que está em casa pensar de forma preventiva. Você tomando, né, colocando em prática esses cuidados, você vai ficar longe de vários problemas de saúde que são provocados pelo calor excessivo. Temos aqui um tópico com alguns desses problemas e vocês vão nos explicando. A gente já falou bastante aqui da desidratação. Tem algo ainda que a gente poderia pontuar sobre a desidratação que é interessante? Eu só queria chamar a atenção de um detalhe. À vontade, doutora. Quando nós falamos em desidratação, pensamos na reposição. Mas cuidado com o que você vai repor. Porque muitas vezes você está andando na rua e aí tem aquele picolé que você não sabe exatamente de onde foi feito. Então, no nosso afã de resolver o problema da sede, nós não podemos beber qualquer coisa em qualquer lugar. Então, chamo a atenção para o cuidado com o que você vai beber, se aquela bebida que a gente sempre orienta que seja isotônica, se ela está realmente fechada, adequado, para ter esse cuidado, porque de repente você pega uma garrafinha na rua, aí até abre, mas se ela não foi lavada, de repente ali você pode, sei lá, ter passado um rato e faz um xixizinho e na urina do rato você ganha uma leptospirose. Então vamos ter cuidado
para que de um problema a gente não consiga trazer um outro maior. Não é para comer qualquer coisa em qualquer lugar, porque isso vai dar um problema mais grave. Às vezes é um barato que pode sair caro. Dependendo da isso. manipulação daquele alimento também, é muito importante a gente destacar isso. Muita gente gosta de ir à praia no fim de semana por conta do tempo que está ensolarada, vai à praia, aí descuida dessas pequenas coisas. Está um preço bom, então eu vou comprar esse alimento. Mas quem preparou? Qual foi a água que foi utilizada? Pode trazer não só uma leptospirose, mas um problema de infecção intestinal, por exemplo. Isso. E uma coisa também que eu queria chamar a atenção, você falou em praia. Praia, principalmente aqui no Nordeste, a praia é um shopping center, né? Tem de tudo. Então tem de tudo. Tenham cuidado, porque nas altas temperaturas você tem uma grande proliferação de bactérias. Né? Então, o que você acabou de falar, a gastroenterite, ela pode se dar nesse momento. Então é importante realmente a gente ter esse cuidado. Na praia, não dá para comer qualquer coisa que passa. Então, na praia, água de coco. Se a gente consegue, né, aguentar um pouquinho mais dessa temperatura elevada, a bactéria também vai conseguir, vai permanecer ali no alimento. Ela adora não vai, calor. Não vai morrer, não. E não é à toa que as UTIs são tão frias. Né? É exatamente por isso. Porque quanto a temperatura mais baixa, menos a proliferação de bactéria. Então, a atenção que você está ingerindo, né, Cláudia? Com certeza. Com relação à alimentação na praia, né, a gente tem que ter cuidado, porque geralmente os alimentos que são mais ofertados são alimentos à base de crustáceos. E são alimentos muito sensíveis, né? E na temperatura, no calor, ele se deterioriza mais rápido. Então, um conselho para se alimentar na praia, nesses ambientes mais abertos, é observar mesmo quem é o manipulador, o local, como é que foi feito, né? Temos que ser criteriosos aonde a gente realmente vai se alimentar. Então, esse cuidado é importante na manipulação, é procurar mesmo observar. E com relação ainda à hidratação, não só pensar na água, como outros líquidos, como fruta que a gente fala, mas tem algumas pessoas que pensam que para se hidratar, toma refrigerante, né? Água com gás. Água com gás é bom? É importante a gente trazer no nosso dia, dar uma certa sensação de para quem está fazendo dieta, aquele estufamento mas só que nada em excesso. Então, a água é um alimento. Então, ela tem que ser introduzida durante o dia, os outros líquidos também. Agora, no corpo, nem todo momento ele está pronto para receber esses alimentos. O refrigerante, a cerveja, os isotônicos também não pode ser tomado em excesso, né? Tudo tem que ter seu controle. Justamente é esse excesso que a gente está destacando, o excesso do calor que pode provocar esses problemas aqui. As doenças infecciosas também podem aparecer. Estão relacionadas a essa questão da alimentação também, né, doutora? A gente acabou de colocar exatamente isso, como tudo está ligado, né? Então, essa alta temperatura faz com que a proliferação das bactérias ocorram com uma frequência, com importância maior e vai trazer, com certeza, as doenças infecciosas juntos. Né? Então, precisa ter cuidado. Ter cuidado também porque aumenta a incidência de infarto e derrame também, doutora, nessa época do ano? Veja, tudo depende do nível da desidratação. Quando a gente esteve aqui conversando sobre infarto, sobre derrame, eu estava conversando com vocês que, assim, a gente tem algumas pessoas que estão, como se diz assim, penduradas, né? Então, passa um pouquinho de sangue no coração, nas suas artérias, mas é um pouquinho. Então, se você tem uma vasodilatação geral, porque a desidratação leva a isso, então, o que é que você pode acontecer? Há uma dificuldade no retorno, no sangue que vai passar nas artérias, e aí termina acontecendo o infarto ou o derrame, que a gente também lembra que a gente conversou aqui, mostrou aquele desenho, que o derrame é porque o sangue sai do vaso, e aí é de onde veio o termo derrame, e que hoje a gente chama acidente vascular cerebral. Nesse caso, a gente tem por uma hipotensão, e a gente fez umas discussões aqui bem interessantes, secundário a uma hipertensão, ou seja, qualquer extremo, ele compromete a qualidade de vida e leva a essas doenças. E também relacionado à desidratação, podem surgir problemas renais também por conta da falta de líquido no corpo, porque os rins, eles vão filtrar. Ele concentra mais, né? Porque o corpo ele é muito esperto, então ele tenta sobreviver. Então, como você tem, a urina começa a ficar mais escura, não é à toa. É porque aquela concentração, o corpo é 70% água, ele vai fazer tudo para não perder essa água. Então, ele começa logo a diminuir a urina, diminuir a própria sudorese, né? Na tentativa de
conseguir manter o líquido. Só que, por outro lado, aí vem a termorregulação. Ele precisa eliminar o suor para poder baixar a temperatura. Então, ele é uma máquina brilhante que está o tempo todo com as suas ações e reações tentando nos manter vivos. Aí quem está em casa sabe da importância, está aprendendo também a importância da hidratação, mas não gosta de água. Aí faz o que, Cláudio, nesse caso? Não gosta de água, pode sofrer algum desses problemas aqui? Pode. Mas pode fazer o quê para começar a gostar de beber água? Né? Com relação ainda aos problemas renais, que a doutora falou, é importante a gente também salientar que a água, né, ingerida, ela está liberando toxinas. E aí, se a gente não tem essa hidratação correta, a gente realmente está deixando muito fluidos nos rins. E a gente precisa fazer essa filtragem importante, né? A água tem muitos benefícios, ela aumenta a imunidade. Então, assim, é preciso que a gente tenha essa ingestão, porque a todo momento a gente está perdendo água. A gente perde água pela saliva, a gente perde água pelo suor. A gente perde pela urina, e como a doutora falou, a urina ela é um ponto de observação importante, né? Meu nível de desidratação, ela pode ser observada pela urina. Então, a urina ela não pode estar com um aspecto muito amarelado, aí eu já considero que eu tenho um pouco água no meu organismo. E eu também não posso ter um excesso de água, que aí eu estou começando a liberar sódio na água, eu posso ter outros problemas. E a água, ela não pode, a urina ela não pode também ser muito clara. Então, a gente tem que ter esse controle, né? E aí, a introdução da água, ela vai ter muitos benefícios também na questão de liberar toxinas que vêm, né, através do alimento, no fígado também. Então, eu tenho que estar liberando essas toxinas. Trabalha o intestino, prisão de ventre, falta de água. Então, são inúmeros problemas que podem acarretar devido à falta de ingestão de água. E para quem não gosta de água, sabendo da importância. Sabendo da importância, né? A gente precisa da água, né? Então, 50% do dia eu preciso da água natural, in natura. Mas aí a gente pode fazer uma água saborizada, eu posso estar tomando suco, eu posso tomar em forma de chá, né? Se eu tomar de um chá verde, se eu tomar de um chá mate, um chá de ervas, eu estou trazendo benefícios que esses nutrientes, né, proporcionam e estou ao mesmo tempo me hidratando. Para evitar também os problemas respiratórios que estão presentes quando existe aí a escassez de água por conta do calor. Como é que a gente compreende esse problema respiratório por conta do calor excessivo, doutora? É que você tem um ressecamento da mucosa. Então, todo o nosso aparelho respiratório ele é recoberto pela mucosa. Quando eu tenho a mucosa ressecada, então eu tenho uma maior predisposição a problemas respiratórios. Então, por isso que é tão importante a umidade do ar, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado, porque também tudo em excesso, como eu falei, é prejudicial, é aquele caminho do meio. Então, se você está num ambiente extremamente quente, muito seco, então você deve inclusive colocar bacias de água, você pode colocar toalhas umedecidas, para que a gente possa ter de fato uma estabilização do ambiente e não agredir a mucosa respiratória. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os efeitos do calor excessivo. E a partir de agora, a Tânia Silva traz as informações da internet sobre o tema. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Diário de Pernambuco. Entenda quais são os efeitos que o calor excessivo produz em seu corpo. O cardiologista Cláudio Tinoco explicou que quando a temperatura aumenta muito, há um risco grande do nosso corpo entrar num estado de desidratação. E os efeitos da perda de uma grande quantidade de líquido faz com que o nosso coração tenha que trabalhar mais. Caso ocorra a queda de pressão arterial, aumenta o risco de ocorrer desmaios. O problema pode ser ainda mais grave para quem já tem problemas cardíacos, já que pode ocorrer quadros de acidente vascular cerebral. Nós vamos saber como prevenir esses efeitos do calor excessivo no estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, teremos muitas outras dicas aqui no decorrer do nosso programa, dicas importantíssimas. E a gente queria fazer meio que uma comparação. Quando algumas pessoas vão fazer atividade física e não se alimentam, aí tem esse quadro, né, de hipotensão.
É semelhante, doutora, esse quadro que é feito por conta do calor excessivo? A pressão baixa um pouquinho, a pessoa tem essa sensação de desmaio, de fraqueza, é igual? Qualquer processo que leve à hipotensão, ele vai levar aos mesmos sintomas, independente da causa. Agora, mais uma vez, a gente chama a atenção que essa hipotensão tem níveis. Então, de repente, você tem uma hipotensão tão leve que não chega a causar nenhum sintoma. E outra que é tão importante que chega a fazer o desmaio, que chega a levar a um infarto, porque na hipotensão você não tem a passagem do sangue suficiente para nutrir o coração adequadamente, para nutrir o cérebro, então termina tendo complicações maiores, mas isso são os casos mais extremos. Em geral, ela não dá tantos sintomas assim, é mais aquela sensação de moleza, é mais aquela irritação, aquela sudorese excessiva que você fica louco para chegar em casa e tomar um banho. Aí quando for tomar esse banho deve ser um banho frio, né? Não, água morna não. Água né? morna não é o ideal, né? Frio para acalmar, né? Se tiver a oportunidade de estar no sol, numa piscina, no mar, tomar um banho de mar, essa é uma coisa que ajuda você manter a temperatura corporal, que é o grande mecanismo que regula e que nos mantém bem. E essas dicas estão também, né? Na nossa tela, temos aqui uma tela que a gente vai explicar para você que está em casa, que são com alguns cuidados básicos que deverão ser tomados, né, na exposição prolongada ao calor. Mais uma vez, a gente insiste em falar que é importante você beber líquidos que contenham sais, porque vamos perder água e também sais do nosso corpo, com o intuito de repor a quantidade, né, perdida durante a transpiração. Esses sais a gente ouviu falar, né, também por vocês especialistas em isotônicos. Aí como é que a gente explica? O que é esse isotônico? A gente tem que comprar ou pode fazer em casa? Vamos explicar isso para quem está em casa, Cláudia? Então, essas bebidas, elas podem ser industrializadas, né? Então, são bebidas que têm sais minerais, né? Então, sódio, potássio. E a indicação dela, ela vem muito assim. Se eu falo de uma atividade física para a parte esportiva, nem toda atividade física precisa estar utilizando o isotônico industrializado. Se eu faço uma boa alimentação, se eu tenho uma boa ingestão de líquido, eu tenho meus nutrientes. Mas sim, uma atividade extenuante, né, nesse calor que estamos, né, então, que é importante a gente ter esses nutrientes a própria água de coco, ela favorece isso. Então, fazer uma caminhada, fazer uma corrida com uma garrafinha e fazer na hidratação vai evitar a desidratação que a gente fala, vai melhorar no rendimento físico. Então, muitas vezes na atividade física vem logo a cãibra, vem logo o cansaço, né, a indisposição. Isso é falta de líquido, né? O líquido, a água propriamente dita, e numa atividade mais extenuante a gente utilizar uma água de coco e sim o isotônico. Podemos fazer de forma caseira, né? O próprio sal, a própria água, coloca numa garrafinha e vai fazendo essa hidratação. Do sal? A mesma quantidade do sal é da para açúcar, meio não? litro para meio litro, né? A gente fala de uma garrafinha que dá, a gente coloca uma colherzinha de chá de sal, uma colherzinha de chá do açúcar e aí a gente faz essa reposição. Muito boa dica. E a gente quer saber também, né? Muita gente aproveita agora essa época de calor para ir aos parques. Aí começa uma caminhada. A gente lembra que é importante sair do sedentarismo para ter qualidade de vida, mas a gente lembra também que qualquer atividade que a pessoa vá fazer, doutora, é importante consultar antes um cardiologista? Sim ou não? É regra? Vou fazer atividade, tenho que procurar um cardiologista para saber como é que está a saúde do meu coração? É uma grande orientação, principalmente acima de 40 anos de idade. Por quê? Algumas pessoas resolvem ser atletas de final de semana, não pratica nada e aí de repente começa a fazer aquela sua atividade. E essa atividade, se ela não for bem planejada, ao invés de melhorar, ela vai piorar. Então, o que é que a gente orienta? Em geral, começar com atividade mais leve para ir adquirindo condicionamento e após adquirir o condicionamento, então fazer toda uma programação. Essa programação, ela sempre deve ser precedida pelo cardiologista, fazer um teste de esforço, que é aquele teste ergométrico, e também está acompanhado de um professor, de um educador físico, porque afinal de contas, cada um de nós somos bem diferentes. E o que deu certo para meu irmão, para um amigo, necessariamente não será adequado para mim. Agora, tem algumas coisas que é importante para todo mundo.
Por exemplo, não dá para fazer atividade física, correr ao meio-dia. Isso não é um horário adequado. A gente vê algumas pessoas fazendo isso. Acredito que são pessoas que têm um grande condicionamento físico e por isso estão fazendo esse tipo de atividade neste horário. Mas isso não é recomendável. E aí eu chamo a atenção de um caso bem emblemático que aconteceu alguns anos atrás, que foi a morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães, que ele infartou numa atividade física no horário do meio-dia, né? Então, a gente não sabe como é que anda o nosso coração, qual é o limite de reserva dele. Então, vamos ter bom senso. E bom senso é fazer atividade física no iníciozinho da manhã, no finalzinho da tarde, no comecinho da noite, para que essas perdas não sejam tão importantes. É importante também uma alimentação mais leve antes dessa atividade, porque algumas pessoas estão pensando na saúde, mas outras estão pensando também na estética. Às vezes abrem mão de um café da manhã ou até de se hidratar durante aquele treino, porque acredita que mesmo até ingerindo água vai ganhar peso. Isso não acontece. Tem que ter a preocupação de se hidratar durante a atividade e também do antes, o pré-treino seria assim. É importante. Então, assim, como a gente falou, né, a introdução da atividade física é importante, acompanhada pelo profissional, buscar um cardiologista, buscar um profissional educador físico e aí a alimentação, né? Então, a alimentação é importante para que eu possa ter energia, para que eu possa ter um bom rendimento. Então, para quem está de dieta, fazer atividade física sem se alimentar, vai ocasionar uma hipotensão, uma baixa da pressão, vai ocasionar uma hipoglicemia, que é a falta do açúcar no sangue. Então, assim, diversos efeitos adversos eles podem acontecer devido a uma alimentação. E se a gente se alimenta de forma adequada, não precisa ser em grande quantidade, eu preciso estar nutrido, eu vou ter sim um rendimento melhor. A hidratação, a alimentação, para que eu não venha ter esses efeitos colaterais durante a atividade física. E aí eu faço sempre um comparativo muito interessante, que é o seguinte: você já viu o carro andar sem gasolina, sem álcool? Ainda não. E nem vou ver, né, doutora? A gente tem visto tanta coisa, né? Mas no momento a gente ainda precisa de alguma fonte de energia. Verdade. Né? Agora, mais uma vez, não precisa ser um excesso, né? Então a gente peca nos excessos. Quando a gente exagera na alimentação, exagera na atividade física, exagera no horário. Então, se a gente tiver um bom senso, a gente vai chegar lá com naturalidade. E é importante também salientar que a magreza, ela não é sinal de saúde. Então, nós não podemos, algumas pessoas, você falou aí, chegam a usar diurético para perder líquido suficiente para emagrecer. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas fiquem bem, que tenham sua nutrição adequada para viver melhor, com atividade física também. É uma lógica diferente. Tem até um chás, né? Tem um chá de hibisco, que é muito conhecido, as pessoas usam. É delicioso hibisco. Mas é diurético. Aí tem que se preocupar com a hidratação também, né, doutora? Exato. É por isso que a gente fala que eu preciso ter esse tipo de líquido, mas a água ela não pode ser esquecida. E aí, quando a doutora falou que é importante, sim, a alimentação e esse combustível, aí a gente fala dos alimentos, que são os carboidratos, né? E que muita gente, se for olhar na internet, muitas pessoas blogueiras falam, tem medo do carboidrato. Então, assim, nosso corpo, ele sim, é um suporte, né? O carboidrato é o combustível, tanto para a parte cerebral. A gente está falando da água, a gente fala que o cérebro tem 70% de água. Então, eu preciso dele para poder pensar, para poder ter energia, né? A parte cognitiva, ela é muito importante, mas eu preciso de água. Muitas vezes eu estou cansada, estou sentindo um rendimento, se eu tomar água, a gente já começa a ter esse combustível. Então, a água, ela é um combustível. A água, ela mascara a fome e muitas vezes estamos pensando que estamos com fome, na verdade não. Só tomar água, ela já deu uma hidratação. Então, há essa confusãozinha, né? Por isso que é importante estar sempre ingerindo água. E quanto ao chá de hibisco, a doutora gosta do chá de hibisco? Muito, eu acho. Eu não tive uma experiência muito boa, não. Acho que foi o prepararam então. errado. O chá de hibisco deve ter delicioso. Ficado forte, né? Muito bom. Forte, doutor. Nossa, pois eu acho ele maravilhoso. Inclusive, geladinho? Geladinho, com uma rodelinha de limão, assim. Além de lindo, né? Porque é aquela cor vermelha, a cor né? atrai, eu acho que uma dica que eu faço para como eu preparo o chá de hibisco é semelhante ao mate. Então você bate ele com limão, que você vai ter uma experiência maravilhosa. Eu acho que me ofereceram de forma errada. Eu acredito. Repita, né? Prove, se dê oportunidade para trazer esse benefício. Vou preparar. Vamos aqui a outro tópico, falar sobre também o uso de roupas.
com cor clara ali, é interessante essas roupas de cor clara, tecidos mais leves por conta desse calor. Porque se você botar muita roupa também pode comprometer o rendimento também da atividade física? Eu acho que a gente tem que começar antes da atividade física. Uma roupa pesada, ela impede a transpiração. E aí, ao você não suar, você vai ter o seu mecanismo de regulação interrompido, tá? Então, é importante a gente permitir que o suor aconteça, porque ele é uma necessidade do organismo para se regular, para ter a sua temperatura adequada. E a gente que vive num lugar muito quente, né? Então, as roupas leves, né? Os tecidos mais leves, né? E as roupas mais claras, elas são sempre mais adequadas. Eu, por exemplo, estou de preto porque diz que toda mulher, quando quer parecer inteligente, usa preto. Mas quando não é isso, eu procuro sempre usar uma coisa mais clara. Mas aqui não é só parecer não, viu, doutora? Porque sempre que a senhora vem, né, modéstia à parte, a senhora traz muitas informações pra gente. Por isso que o convite sempre é refeito. Obrigada. Não é só aparência não. Aqui a gente chama, né, especialistas que entendem bastante. Cláudia, a primeira vez que está aqui também. Muito obrigada. Tá mandando muito bem aqui nas respostas. Agora vou pedir licença mais uma vez aqui a vocês, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida sobre o tema. Fique atento e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre os perigos do calor excessivo. E nesse bloco do programa a gente vai falar de uma alimentação mais saudável, do que você deve investir durante esse período mais quente do ano. Vai comer o quê? Fique atento porque algumas frutas e vegetais apresentam grandes quantidades de água em sua composição. A melancia, por exemplo, tem mais de 90% do seu peso em água, assim como as folhas verdes. Outra fonte importante é o leite, que possui mais de 80% de água em sua composição. Agora vamos conhecer mais alimentos que devem ser consumidos agora nesse período mais quente do ano, no verão. Temos aqui várias frutas, né? Foram aprovadas essas frutas aqui com muita água e essa alimentação sim deve ser estimulada agora nesse tempo mais quente, nesse calor. Isso. Por onde a gente começa a falar? Falamos muito da água de coco. Da água de coco, é aquele isotônico natural que falamos, né? Então a introdução dele é importante porque eu não preciso adicionar nada. Então, diferente de alguns outros sucos, e o cuidado, né, de introduzir suco durante o nosso dia é a adição de açúcar. Então, tem sucos principalmente que não precisamos. O suco de melancia eu não preciso, o suco da laranja eu não preciso. Né? Então, esse cuidado também. Então eu não gosto de água. E aí eu vou estar introduzindo outros líquidos, mas aí adiciono açúcar. Então não é interessante. No caso, algumas frutas, né, tem já aquele sabor adocicado, que é a frutose, né, que é o açúcar natural. Exatamente. Aí falou de suco, pode compor essa hidratação, mas aqueles de caixinha, doutora, industrializados. O problema do suco de caixinha, do alimento, é que ele tem muito conservante e muito sódio. Né? E o sódio tem esse problema de elevar, inclusive, a pressão. E aí é bom até você tocar nessa questão do sódio, porque quando a pressão está baixa, algumas pessoas assim, bota sal, né? Abre a boca, bota o sal embaixo da língua. Isso é totalmente contraindicado. O que precisa fazer é realmente aumentar a ingesta do líquido. E se a pessoa está inconsciente ou porque desmaiou, então leva para uma urgência, para um serviço onde possa fazer uma hidratação venosa. Mas colocar sal embaixo da língua, nunca. Então o problema dessas caixinhas é que é para ela... Muito sódio. Muito sódio. A não ser que tenha uma concentração maior, né, da polpa, tem alguns sucos hoje, mesmo industrializados, que tem uma concentração maior de polpa, que fala, da própria polpa, né? Então, fruta. assim, eles estão mais para o natural. Então, a gente também, assim, no industrializado, eu não posso generalizar. Tem uns que estão muito mais buscando essa fonte natural, né? Então, com a diminuição de sódio, mas, assim, tudo que é para ser conservado, existem alguns nutrientes ali, algumas composições para ter durabilidade, que a gente sabe que o alimento natural, ele tem micro-organismo, e aí para uma durabilidade maior, há algumas adições, mas algumas que não são tão prejudiciais, mas nada melhor do que o natural. Às vezes corantes, né, para dar a cor ali daquele suco, conservante. Para dar o sabor também. Exatamente. E não pode complicar só essa questão da pressão arterial, que pode subir por conta do sódio, mas pode também ter
outras complicações, né, doutora? Algumas doenças que estão associadas ao uso de aditivos, de corantes. Claro. O câncer, por exemplo, também, né, doutora? O importante é a gente buscar, quanto mais saudável o alimento, melhor. Acho que esse é o caminho. Então, a gente valorizar mais aquela fruta, né? A gente está vendo aqui a acerola, que você é um arbusto pequenininho que você pode ter na sua casa, né? Então, a gente tem que estimular esse tipo de atividade no jardim, plantar aí um pezinho de acerola e pegar essa fruta em casa e fazer um suco delicioso. Então, acho que é mais soluções mais simples, mais caseiras, menos cara e que dão qualidade de vida. Usar a criatividade, né? Usar a acerola é criatividade. rica em vitamina C. A acerola é rica em vitamina C, então eu preciso da vitamina C. A acerola eu posso fazer em polpa também e fazer já o suco, né, da acerola. A laranja também é um alimento que tem uma concentração aí de 80% de água, tem as fibras. Então, fazer o suco é importante, mas consumir a laranja como um todo é importante. Tem fibras, né? Trabalha meu intestino, acelera meu metabolismo, né? Então, pensar só em suco. Algumas pessoas pensam durante o dia, vou me hidratar só com suco. Não, eu posso chupar uma laranja, que eu estou trazendo outros benefícios. A melancia também é riquíssima. A melancia tem muita água. Muita Quem faz atividade água. física também gosta bastante, né? Isso, e é um alimento muito importante que dá energia, trabalha a parte de circulação, tanto a melancia, a beterraba também é um alimento que trabalha o transporte de oxigênio, e isso numa atividade física é importante. Então, por que não fazer algo natural para a gente ir fazer uma atividade física? É um carboidrato, todos aqui, carboidrato simples, aquele que logo vem para a corrente sanguínea e te dá uma energia, né? E aí de forma saudável. E se quiser viver bem, né, viver mais, tem que se preocupar com a alimentação, com a atividade física e também com o descanso, a qualidade do sono. Isso. Isso É um todo, aqui somos um todo. É verdade. Isso aqui é um belíssimo exemplo, né, doutora? E lindo, de alimentação né? saudável. E lindo, né? Você Ao veja, nosso alcance também, estamos numa região privilegiada. super ao nosso alcance. Agora também, e tem um detalhe, né? Eu estava conversando com um cliente e ele disse, doutora, eu estou comendo só fruta, minha dieta é a base de fruta. Então, assim, nada em excesso. Então, estava comendo muita fruta à noite, antes de dormir. É um alimento que a gente não pode se exceder muito no horário da noite. Então, assim, tudo tem que ser moderado. A fruta, ela é muito bem indicada para um pós-almoço, ela já está hidratando ali a sua refeição e ao mesmo tempo está vindo nutrientes. A gente consome fruta de 3 a 4 porções ao dia, distribuir isso, mas nada em excesso. Então fazer aquela saladona e comer, porque é fruta, não. Eu tenho aí já uma ingesta grande de frutose, que aí não fica realmente muito indicado. Então distribuir isso ao longo do dia. E fazer isso que a doutora Tereza fez, né? Comer a fruta neste formato. Ela vai comer a caixa, come tudo, quem é né? que pode resistir A gente tem que garantir a uma tentação dessa? Não é só o chocolate que dá a tentação, não. Esses morangos, assim, aquele tá longe da minha mão. Nesse sentido, a gente tem que garantir. É a próxima vítima. Nesse sentido, a gente tem que garantir a segurança, né? Então, não dá para chegar em qualquer frutaria e sair pegando, não. Eu tenho que ter meu alimento higienizado, né? Importante. Né? Mas é importante também, né, ingerir o alimento com a casca e tudo, porque tem gente que sim, descasca, né? sim. No caso da acerola, não tem, a acerola né? não faz tem. isso. A gente faz mesmo fazendo o suco, coloca no liquidificador tudo. Com tudo, vai E triturar. a maçã, ela é importante ser consumida com casca. Tem gente que tira a casca. Aí eu estou tirando todas as fibras, nutrientes, né? Estou proporcionando uma facilidade de constipação, porque eu tenho fibras na casca. Então, eu tenho que comer. Algumas pessoas não se adaptam. Meu conselho, corta as fatias fininhas para que você consiga trazer isso, né? Mas não tirar a casca. Da maçã, da pera. Aqueles produtos, né, onde você faz o suco com casca e tudo. Que é importante. Porque isso já é mostrando que o desperdício também acontece. Quer dizer, você pega na sua casa, por exemplo, vai fazer um suco com couve, um suco verde. Aí você vai ali e tira o talo. Quer dizer, isso é um desperdício, você joga um alimento fora, além de você estar jogando também nutrientes importantíssimos. Então, quanto mais a gente puder comer com tudo, é o que eu faço. Eu acho que é muito interessante. E é importante. Descascar menos, desembalar menos. Desembalar menos, descascar mais. Desembalar menos significa comprar menos alimentos industrializados, né? E aí, higienizar e aproveitar. Hoje em dia, na gastronomia, tem muitas utilizações, tanto das cascas mesmo do produto, né? Utilização feita mesmo com abacaxi, com a melancia, a própria polpa mesmo da melancia. Então, assim, a gente não consegue perder muita coisa, não. A gente precisa trazer. No caso da laranja, né? Além de ter muita água, como você explicou, é verdade que vitamina C ajuda também na absorção do ferro?
A vitamina C, Quanto sim. mais eu me alimento com vitamina C, mais ferro eu vou Mais ferro eu vou ter essa possibilidade de, assim como existem alimentos que interferem, a vitamina C é um alimento que ela segura esse mineral, né? Facilita a absorção. Facilita. E esse ferro é importante porque vai evitar a anemia, por exemplo, doutor? Sim. O ferro, ele tá... Uma das coisas que a nossa nutricionista colocou aí é a importância de alimentos ricos em ferro, né? Porque a hemoglobina que carrega o oxigênio, que é vital para a nossa condição de ser humano, ela precisa do ferro para poder chegar na hemácia e poder ser transportada. Então, sem ferro, sem vida. Não dá. E uma consequência do ferro baixo é essa questão do cansaço, da sonolência. A fadiga, né? A fadiga, exatamente. E para fazer as atividades rotineiras e atividade física, não vai realmente ter um bom desempenho. E aí, quando não precisamos sentir que estamos com ferro baixo, é só você ter uma alimentação adequada, com bastante verdes, a carne, o fígado, e aí a gente introduzir o limão, é um alimento muito específico que a gente coloca sobre o alimento, tem vitamina C, e esses alimentos que eu posso consumir como sobremesa. Então eu consigo ter essa absorção. E evitar também os alimentos gordurosos. Na praia, principalmente, as pessoas gostam da batata frita, né, doutora? Veja, tempo quente. alimentos gordurosos, eles são nossos inimigos mortais, né? Então, mas se você gosta de uma batatinha frita, você escolhe pelo menos um ambiente onde você possa comer menos, né? Eu tô com saudade de uma batatinha frita. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é que a gente não nasce comendo essas coisas. É verdade. Nós introduzimos na nossa dieta. Se nós introduzimos, nós também podemos retirar e começar a mudar o nosso paladar. Deixar ele um paladar mais exigente, mais sofisticado, mais à base de frutas. E aí, quando você percebe, aquilo vai saindo de você, né? Para sempre. Então, a ideia é que alimentos gordurosos, quanto menos, melhor. É aquela formação do hábito que deve ser estimulada, né? Desde criança, porque senão mais à frente vai ser preciso fazer uma reeducação alimentar. É o que dá mais trabalho. Dá mais trabalho, né? Dizer mas que é saudável o morango, o morango é mais apetitoso, né? Mas assim, dizer que a laranja é mais saudável, estimular a criança a trocar um biscoito por uma laranja, é complicado, mas é possível, é preciso fazer isso. É preciso fazer isso. Não só com a laranja, mas vamos explorar mais aqui nossa mesa, está bem colorida, né? Exato. Então, a resistência é maior. Tem gente que não gosta muito do melão porque não sente muito sabor. Mas é importante porque o melão é rico em quê? E tem muita água também, o melão, por exemplo? É rico, sim. Ele tem bastante nutrientes, tem vitamina C, tem vitamina A, importante para a pele, para cabelo, né? E aí, quando a gente fala, eu não me adapto muito ao alimento, eu posso consumir ele junto com o outro. Então, se eu pegar um melão e junto de um mamão, onde é um alimento que tem uma frutose, um açúcar melhor, eu estou associando. Joga uma granola em cima. Então, não só o alimento in natura, para ser aprazível para você consumir, mas você pode estar distribuindo ele, né? Agora, não assim, leite condensado, né? Aí vai fazer uma salada, coloca leite condensado. Não, vamos trazer outros nutrientes, fazer um tipo salada mesmo. Mel de engenho. O mel de engenho, um pouquinho entendeu? Só. Joga um pouquinho de cacau em pó, então a gente está trazendo benefícios. Granola também pode Granola, exato, aveia, linhaça, né? Então a gente precisa. A fome está chegando. Né? Começa, quase, né? Estou quase atacando a mesa também. Eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas, né? Estamos falando de suco. Agora temos uma receita no quadro Receita do Dia. A gastrônoma Luciana Luna vai nos ensinar a preparar um suco refrescante. Pega aí papel e caneta, anote os ingredientes e bom apetite! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar como diminuir o calor na época mais quente que é o verão. Hoje eu vou ensinar como fazer um suco bem refrescante utilizando abacaxi, limão e capim-santo. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes deste delicioso suco. Para a receita de hoje você vai precisar de meio abacaxi, 3 limões, 8 folhas de capim-santo, açúcar demerara a gosto, água e gelo. Primeiro nós vamos cortar o limão. Então aqui eu tenho 3 limões, eu vou cortar ao meio, lembrando que eles estão lavados. E vou retirar este miolinho branco do centro.
Feito isso, nós vamos colocar os limões aqui no liquidificador com casca e tudo. Aqui eu tenho abacaxi já cortado, meio abacaxi, eu vou colocar também. E vou colocar a água. A água deve atingir mais ou menos 1,5 litro. Eu vou bater primeiro esses dois, em seguida eu vou acrescentar o capim santo e bater também. Agora eu vou acrescentar o capim santo. E vou bater mais um pouco. Após peneirar, nós vamos voltar para o liquidificador. E vamos finalizar com açúcar e gelo. Feito isso, é só bater. O suco já está pronto. Agora eu vou fazer uma pequena decoração na bordinha da taça. Aqui você vai molhar a taça na água e em seguida no açúcar. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante o verão. Gostamos e gostamos bastante dessa dica da receita, a receita do dia da gastrônoma Luciana Luna. Cláudia, né, que é nutricionista, aprovada a receita? Aprovei, foi utilizado o açúcar mascavo, né? Às vezes não precisamos colocar o açúcar, né? Se o abacaxi estiver realmente bem docinho, a gente não precisa, né? Mas está aprovado sim, tem bastante nutrientes ali, tem fibra, já água de coco, a água que foi utilizada, né? E aí a doutora bem falou, pode ser água de coco, já estou trazendo outros nutrientes. Eu considero esse suco um suco termogênico, dá pra gente fazer uma atividade física, se adicionar um gengibre, pronto, posso pegar um pique aí, dá pra dar uma corridinha. A melhorar o metabolismo, né? Ajuda, acelera o metabolismo. Coloca lá. O abacaxi, exatamente. Outra combinação, além da que a gente viu na receita, pode ser abacaxi com acerola, outra pode fruta ser, que tem aqui? Abacaxi, acerola, tem tantas, tudo né? Pode. Tudo pode misturar. Tudo pode. Fruta, tudo pode. Pode, a laranja, né? Pronto, poderia colocar o suco da laranja também, né? Já seria um alimento que estaria só biodisponibilizando resultados, né? Vitaminas. Então, eu sempre digo, o alimento colorido, ele tem sempre várias fontes de vitaminas. Se tivesse um liquidificador aqui no estúdio, hein, doutora? Saímos aqui nutridos. A doutora já deu uns pitacos aqui, explicou mais ou menos como é que ela faz em casa, né? É uma receita bastante presente no seu dia a dia. Eu gosto muito. Eu gosto muito da limonada, porque eu acho que o limão é uma fruta muito completa, muito refrescante, rico, né? Riquíssimo em vitamina C, muito barato e que você pode fazer ele puro, você pode misturar ele com uma água com gás e fazer ele uma limonada suíça, que fica uma coisa mais charmosa. Aí se você quiser assim, aí coloca do famoso se amostrar, bota uma rodelinha de limão em cima, porque o visual faz muita diferença, não é? Então se você joga uma limonada com um abacaxi e um gengibre, nossa, fica show. E isso ajuda bastante, né? A você que gosta muito de refrigerante a começar a mudar esse hábito. Mudar o hábito, água isso. com gás, um pouquinho de suco do limão ali. Limão, gengibre, isso já pode ser um alimento que você pode estar fazendo uma atividade física. A gente está falando da atividade física, mas para te acompanhar durante o dia mesmo. Como a gente falou, são fonte de energia, né? Então, trabalha a parte da cognitiva, eu estou me hidratando, agora não esquecendo da água. E algumas pessoas no processo de perda de peso têm medo de tomar água, né? Vou ficar com retenção hídrica, pelo contrário, eu preciso da água para trabalhar melhor o meu rins, para liberar a toxina, para que eu possa ter realmente um desempenho melhor na perda de peso. A água ajuda a emagrecer. Mais uma vez eu pedi licença aqui às nossas convidadas, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Mais assunto do dia e agora tem mais coisa boa aqui no programa. Vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! Atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos aqui várias oportunidades de emprego. Olha só, 3 vagas para auxiliar administrativo na função jovem aprendiz. Ensino médio incompleto é a exigência, experiência não exigida, R$1.000 é o salário, 3 vagas para auxiliar administrativo na função jovem aprendiz. Vamos a mais oportunidades de emprego, olha só. 1 vaga para recepcionista atendente, 1 vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, né? Não tem exigência de experiência, R$1.011 é o salário. 1 vaga para recepcionista atendente. Vamos a outras oportunidades. Agora temos 1 vaga, mais 1 vaga para encarregado de hortifruti granjeiro. 1 vaga, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$2.500 é o salário, encarregado de hortifruti granjeiros. 1 vaga, ensino médio completo, experiência exigida de 6 meses, R$2.500 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E agora a gente segue, vamos falar mais sobre o tema, os riscos do calor excessivo. Temos aqui várias participações no WhatsApp, 99209-4819. Muita gente acessando e deixando aqui perguntas. E a gente já começa a repassar aqui as dúvidas dos telespectadores. Olha só, temos aqui uma primeira pergunta. A telespectadora não se identificou, agora sim colocou o nome, a Zuleide, que mora em Caruaru. Ela disse que nesses dias quentes, ela está sofrendo bastante com o calor, tem 51 anos, aí junta com a menopausa e traduzindo, né? Muita irritabilidade, dor de cabeça. Ela tem um quadro também de diarreia, ela fala aqui, doutora, e pressão alta, coisa que ela não tinha, ela mora em Caruaru. Aí ela gostaria de saber se tomando mais água e tomando mais banho, pode ajudar? Tomar em média 3 a 4 banhos por dia. Pode contribuir para melhorar, né, esse calor excessivo que ela está sentindo. E outra dúvida aqui, ela fala que gosta de tomar um pouquinho do banho quente. Zuleide, assim, acho que a primeira coisa é o banho é sempre muito bom, porque ajuda a manter a temperatura, mas o banho precisa ser aquele banho com a aguinha mais fria. Se você é acostumado a tomar banho quente, a gente orienta que deixe ele pelo menos morninho, mas o ideal é você ir tratando o seu corpo para se acostumar com um banhozinho cada vez mais frio, que a gente sabe que é o mais saudável. Em relação à irritabilidade, a gente viu que faz parte mesmo dessa situação. Quanto à hipertensão, é uma coisa que veio não pelo calor, mas veio porque possivelmente você tem algum fator predisponente, é preciso ver seu peso, né? Às vezes o peso também está um pouquinho maior e isso faz com que a hipertensão se instale de uma forma até mais precoce. Então sugiro que você vá ao seu clínico, ao seu cardiologista para avaliar essa questão da hipertensão. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas também relata a pressão alta, doutor. Ultimamente está se sentindo mal por conta do calor, aí sempre está lavando a cabeça para tentar diminuir um pouco o calor. Não toma banho, mas pelo menos coloca a cabeça ali e joga um pouco d'água. Mas só que quando vai ao sol, a cabeça não está molhada e fica sentindo, mais uma vez, o que ele disse antes, se sentindo mal. Pressão alta, mais uma vez, pode ser aperreio. Veja só, a pressão alta é uma doença muito frequente na população. Então, a gente precisa entender que essa pressão alta não tem a ver com o calor. Essa pressão alta é uma doença de base que ela possivelmente já tinha. Algumas vezes, pela essa irritação, ela termina procurando um médico e fazendo um diagnóstico, porque a pressão alta é uma doença silenciosa, termina ela descobrindo nesse momento. Mas ela não é consequência do calor excessivo.
Muito bem explicado. Agora tem a pergunta da Eli Claudino. Ela quer saber se o calor provoca retenção de água no corpo. Veja, em primeiro lugar, eu queria só responder a Zuleide, a primeira, né? Ela falou da diarreia, né? Então, Zuleide tem que ter cuidado com a diarreia, né? Porque ela está perdendo líquido com isso. E nesse calor, ela precisa realmente ter uma hidratação. Então, o primeiro ponto, Zuleide, ver o que está proporcionando essa diarreia, né? E qual foi a outra pergunta? A pergunta agora da sequência foi da Eli Claudino, né? Se o calor provoca a retenção de água no corpo. A retenção, algumas pessoas têm o medo de tomar a água e aí proporciona, assim, uma retenção de líquidos, porque eu preciso ter uma hidratação correta, eu preciso ter água para poder liberar a toxina, muitas vezes a toxina no meu rins. Eu não vou ter o alimento realmente fluidificado, eu vou ter o intestino preso. Aí sim eu posso estar proporcionando uma retenção. Agora, são vários fatores que a gente também tem que observar com relação à água, né? Então tem que ver aí o alimento que está sendo introduzido. Nesse calor, a gente tem que evitar alimentos gordurosos, alimentos mais frios, salada mais frias, né? Então o alimento necessariamente não precisa ser quente. A gente pode comer uma salada fria, o almoço ele não precisa ser um almoço quente, né? Para contribuir para esse nosso clima. Ok, a gente segue aqui com mais perguntas. Tem aqui a dúvida de uma telespectadora que não se identificou, mas quer saber o seguinte. A pessoa que é hipertensa, doutora, pode tomar água de coco? Porque dizem que água de coco contém sal. Will está perguntando. Veja, a água de coco ela é o mais benéfico dos líquidos. Então, ela é rica em eletrólitos. E isso, como eletrólitos, você tem um pouco de sal, mas é um pouco, numa quantidade ideal para a gente, porque o importante as pessoas entenderem é que nós não fazemos uma dieta assódica, com ausência de sal, ela é hipossódica. O que não pode ter é aquele excesso de sal, aquele saleiro ali na mesa, né? Isso é que não pode. Então, água de coco é o melhor dos nutrientes, é a melhor da água, é o mais completo. Vamos a mais perguntas, temos aqui outras participações. Lula Monteiro, que mora em Olinda, ele gostaria de saber se a água alcalinizada é indicada para reidratar e também a água de coco pode ser considerada alcalina? Essa pergunta eu vou passar para a doutora, realmente, sobre a alcalina. Veja, a água alcalina é uma água que está bem na moda agora, inclusive elas são mais caras, né? Não existe nenhuma comprovação do efeito dessa água. Agora, o que é que existe? Quando você tem uma água alcalina, significa que ela tem uma melhor absorção. Então, isso traz um benefício maior, né? E, consequentemente, ajuda mais. Ok. Agora, Erivaldo, que mora em Prazeres, ele quer saber o seguinte. Quando se toma uma boa quantidade de água e a urina continua amarelada, é sinal que deve aumentar a ingestão de água para que a urina ela venha ficar mais clara? Sim ou não? Ele tem que ver que boa quantidade de água que ele está consumindo, né? Então, como a gente falou da água de coco, que é uma água de coco sadia, uma água de coco natural, mas não vale tomar o excesso. Então, eu preciso estar me hidratando durante o dia, tomar suco, tomar chá, mas eu preciso também da água, né? Como ela é um alimento, ela vai fazer toda uma filtragem. Agora, se a urina ainda continua amarela, então ele realmente era bom procurar uma ajuda médica para entender, né? Pode ser alguma perda realmente de nutrientes. Mas eu acho que é um sinal interessante, porque a grosso modo, quando a urina está amarela, ela está concentrada. Imaginando que ele não tem nenhuma doença associada, que ele não está com icterícia, que pode levar a essa urina amarela sem necessariamente ser uma desidratação. Mas entendendo que a urina amarela numa pessoa normal significa que ele está retendo mais água. Por isso que ela está tão amarela. Então, é sim um sinal de que ele precisa aumentar a ingesta de líquido. Outra pergunta sobre agora o chá de hibisco. Pode misturar com outras ervas o chá de hibisco? E qualquer pessoa pode tomar? A pessoa não se identificou, mas disse que mora em Camaragibe. Então, o chá de hibisco ele é um alimento bom, diurético, tem seus nutrientes, acelera o metabolismo, ajuda a emagrecer. Pode se associar, sim, ao limão, colocar uma erva. Agora, tudo depende da quantidade. Então, existe hoje, assim, eu vou tomar chá de hibisco ou um outro nutriente que faz bem à saúde e aí começa a tomar em excesso. Assim como o chá verde, assim como outros, né? O limão, que tem seus belos nutrientes, mas nada tem que ser em excesso. Mas o chá de hibisco ele é muito bom, gelado, nessa temperatura vai contribuir muito.
Elaine, que mora em Chã de Alegria, ela diz que tem 2 filhos e eles gostam bastante daquele iogurte mais concentrado. E ela gostaria de saber se é saudável ou não, pode substituir por iogurte, né? Um pouquinho mais líquido, né? Aquele iogurte mais líquido. E outra pergunta, os biscoitos, que tem assim biscoitos que são mais saudáveis, sem recheio, eu posso dar para o meu filho, para ele levar para o lanche da escola? Tem frutas que eles gostam, outras não. Água de coco, por exemplo, compro água de coco, mas eles não bebem. Não utilizam, né? Então, vamos ver. Com relação ao iogurte ser concentrado ou não, não tem problema. Aí eu ressalto a questão do excesso, né? Ter o cuidado também desse iogurte na questão da conservação dele, mas aí não tem problema, aí ofertar água para a criança. Com relação aos biscoitos, claro que a gente tem que trabalhar isso na criança, né, de não trazer esse açúcar, o biscoito recheados. Não que eles não possam ser ofertados, é como a gente falou, os alimentos gordurosos, eles podem ser, sim, mas se eu tenho uma alimentação 70% mais natural, eu posso sim, né, também a gente não vai viver livre, né, do que é bom, mas tudo é questão de quantidade. E a água, né? Eu acho que água de coco não acho gosta? que a gente poderia trabalhar também essa é. questão do prazer pela fruta, né? Eu tenho uma amiga que ela introduziu em casa que todas as vezes que os filhos dela têm uma atitude positiva, eles ganham uma fruta. Então já cria achando que a fruta é um prêmio. Então acho que é a recompensa pela virtude. Então ao invés de a gente fazer, hoje eu vou comer o meu biscoitinho porque eu, afinal de contas, estou merecendo. Então, hoje eu estou merecendo uma fruta. Eu acho que pode ser muito nessa linha, uma reeducação. Ou melhor, uma educação. Estamos na reta final aqui do nosso programa. Momento de agradecer aqui as nossas convidadas. Foi um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista e diretora da Faculdade de Medicina de Olinda. Doutora, muito obrigado pela participação. Considerações finais, pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, principalmente hoje, quando vocês estão fazendo 8 anos de programa. 8 anos de programa significa que é um programa importante, é um programa que esclarece a população e que a população reconhece como fazendo a diferença. Então, queria parabenizar a você e a toda a produção e dizer que é sempre um prazer estar aqui podendo contribuir para a saúde da população. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Cláudia Freire, nutricionista clínica e esportiva. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa falando de um assunto tão importante, né, a hidratação. E aí, assim, a questão da alimentação, ela é importante. E a procura profissional também. Então, para a questão de tanto das doenças como da prevenção, que é o que a gente trabalha hoje em dia, é importante procurar um profissional. Então, mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Hoje, a gente fez a seguinte pergunta na enquete do dia. Você redobra os cuidados com a hidratação para aliviar os efeitos do calor? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 65% disseram que sim e 35% disseram que não ou que ainda não, que vão redobrar mais à frente, né? Muito obrigado a você que ligou e que participou aqui do nosso programa. E olha só, você que não acompanhou o programa hoje, né, o programa completo, você pode assistir tudo através do nosso canal no YouTube, isso mesmo, Rede Brasil Oficial. Lá no YouTube você acessa lá, coloca Rede Brasil Oficial, procura Assunto do Dia e vai ler, né? E vai compreender nosso programa. Foi muito útil hoje para você que está em casa nos acompanhando, né? As especialistas trouxeram várias dicas sobre como minimizar os efeitos do calor nessa época do ano. E a gente não poderia encerrar esta edição do programa sem antes agradecer. Primeiramente a Deus pela vida e depois a você, querido telespectador, que nos faz companhia todos os dias. E essa parceria hoje completa 8 anos. Sim, o Assunto do Dia completa neste 14 de março 8 anos de existência. Também temos que agradecer a equipe competentíssima aqui do programa Assunto do Dia, na qual se dedica ao máximo para levar o melhor conteúdo até seu lar. Também sou grato por saber que estou sendo útil para muitas pessoas que esperam diariamente por informações relevantes e atualizadas para toda a família.
Agradecemos também aos nossos convidados, especialistas que todos os dias estão presentes para esclarecer aos nossos telespectadores as dúvidas e soluções para os diversos problemas enfrentados. O nosso compromisso é com a verdade e qualidade. Por isso, estamos há anos crescendo e conquistando o carinho e confiança de todos. Obrigado, Deus. Obrigado também à direção da Rede Brasil de Comunicação e a nosso pastor-presidente Ailton José Alves. Agora vamos exibir a sua demonstração de carinho por nosso programa. Alguns telespectadores nos enviaram fotos e também vídeos. Vamos conferir a partir de agora. Muito especial que recebemos aqui esse carinho. Confira. Oi, meu nome é Andréa de Prazeres. Bom dia, estou muito feliz pelos 8 anos do programa. Sou ouvinte. Agradeço muito por tirar minhas dúvidas. Estou muito feliz. Muito obrigado. E obrigada a todos. E temos mais recados aqui, mais fotos, temos vídeos também. Vamos continuar conferindo aqui essa demonstração de carinho. Foram fotos enviadas por nossos telespectadores acompanhando o assunto do dia. Temos mais um vídeo agora, vamos conferir o próximo vídeo. Bom dia, pessoal. Olá. Meu nome é Cristina Luna, sou de Paulista, sou gestora ambiental e funcionária pública. Estou muito feliz por estar participando dessa data tão maravilhosa. 8 anos de programa Assunto do Dia. Programa maravilhoso que nos traz muitos alertas, prevenção, informações e cuidados para o nosso dia a dia. Parabéns, continue assim. Vocês são top. A gente agradece tanto carinho, recebemos vários vídeos, escolhemos só alguns por conta do tempo também do programa. E a gente encerra esta edição do programa com fotografias enviadas também através do nosso WhatsApp. Obrigado pelo carinho de sempre e também pela audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e vida longa ao programa Assunto do Dia. Até amanhã, se Deus quiser.